Tá aí o Lucas, autoriza o árbitro, saída do PSG, vamos pro quarto jogo dessa edição de 2016 da Champions Cup, é Paris Saint-Germain e Inter de Milão. O Paris Saint-Germain que vem dominando tudo no futebol francês, vem absoluto, vem reinando sozinho hoje. Quando o assunto é França, ganhou tudo dentro da França na temporada passada. E a Inter de Milão, essa Inter que tenta voltar a ser protagonista, tenta voltar ao seu lugar de destaque dentro da Itália, viu a Juve dominar sozinha aí as últimas edições do campeonato italiano, vem com um novo dono, com novos investimentos, com uma nova cara, quem sabe, para essa temporada 2016-2017. Bola recuada, o Areola vai sair do gol, trabalhando com os pés, Thiago Silva movimentando, esse é o Calegari. Aí a bola volta para o capitão Thiago Silva. O jogo é em Oregon, nos Estados Unidos. Olha o Maxwell batendo aqui para o meio. Vamos ver o domínio. Tentou o lance lá o Ikoné. Bola voltando do campo de defesa. Saída do Istanbuli. Bola para o Aurier. Vai na velocidade, parte para cima. Aurier segura. Tá marcado ali pelo Erquinho, lateral turco. Vamos ver o lance do Istanbuli. Aurier, pé direito para o cruzamento. A bola estourou na marcação. O Felipe Melo tá lá brigando, tem carrinho na bola. Era o Palácio voltando para ajudar. Perde e ganha, tenta recuperar o time da Inter. Bola recuada aqui pro Felipe Melo. Começando tudo de novo. Thiago Silva cortou pelo alto. Bola fica do pé do Calegari. Começando tudo outra vez. O time do PSG tem vários jogadores, Jorge, nessa formação. O Ikoné, o Calegari, o Kimpembe, que participaram da campanha do vice-campeonato da Liga dos Campeões Juvenil, né? Olha aí. E vem chegando a Inter, o Nagatomo vai no fundo para cruzar. Tem desvio e temos o primeiro escanteio do jogo. O PSG no ano passado chegou até a final da Liga dos Campeões Juvenil. Acabou perdendo para o Chelsea por 2-1. E você tem vários desses jogadores que participaram dessa campanha e o Unai Emery levou para a Champions Cup. E o Areola gritando lá, barbaridade, escanteio cobrado, Palácio tentou desvio, bola pingando. O Aurier faz o corte, o rebote é da Inter, o Kondogbia abriu, vem novo cruzamento. Mais um corte, briga pela sobra, lance individual e Jovetic foi passando, é falta dele. E Jovetic derrubado e é frontal, é pertinho da meia-lua. Belo lance individual do Jovetic. Bolinha parada aí para Inter. Você vai ver de novo, na hora de tentar esse último drible, ele foi derrubado pelo Calegari. Boa chance para a Internazionale com 3 minutos de jogo nos Estados Unidos. Galera que tá chegando, é Champions Cup. Que jogaço Inter e PSG. Dois gigantes do maior torneio de pré-temporada do mundo. O Areola tá colocando 4 jogadores ali na barreira do Paris Saint-Germain. O Erquim, o lateral esquerdo turco, um dos reforços aí da Inter para essa temporada, tá tomando distância ali. Acho que é ele, hein? Vamos ver. Não, cobrança veio de pé direito na barreira, voltou pro Jovetic. Jovetic sofreu a falta e quis bater. Sobra lá atrás com o Miranda. Recomeça a Internazionale. Aí o D'Ambrosio. Miranda trabalhando de novo, entregando do outro lado com o Tsaner Erquim. Joga de branco o time da Inter. Boa bola do fundo. O Aurier percebeu a aproximação do Palácio. O Palácio ainda tenta o carrinho e toca. O lateral fica para o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, como a gente disse aqui, na última temporada foi campeão francês e com muita sobra, com 31 pontos de vantagem para o vice-campeão, que foi o Lyon. Foi campeão da Copa da Liga Francesa, ganhando do Lille na decisão, e campeão da Copa da França, ganhando do Olympique de Marseille. A gente transmitiu nos canais de esporte interativo, 4-2 na final, com o show do Ibra. Paris Saint-Germain fez barba, cabelo e bigode, E ganhou a Supercopa, né? No início da temporada, abrindo a temporada. Então, mais uma vez em que você fez a quádrupla coroa, tudo interna, é verdade.
E na Liga dos Campeões ficou com um gostinho de que poderia mais, sendo eliminado nas quartas de final de novo para um Manchester City bem opaco. Bola na área, entrou o Iconé. Vai no fundo, faz um giro, tenta passar pela marcação ainda. Iconé cruzou e ganhou o escanteio. A bola explodiu no D'Ambrosio. Escanteio agora para o Paris Saint-Germain. Um escanteio para cada lado até aqui. E o Iconé fez o sinal de positivo. Boa jogada dele ali. Começa aberto pelo lado esquerdo. Jogou já na Liga dos Campeões Juvenil, muitas vezes como centroavante. Escanteio cobrado pelo Lucas. O Handanovic foi no alto e segurou. Batendo para frente o goleirão da Inter de Milão. Palácio teve a camisa puxada, mas conseguiu botar no chão e inverter. Nagatomo vai embora. O Palácio vai se mandando ali pelo meio. Nagatomo vai chegando. Viu a aproximação do Tsaner Erkin. Ele tenta cruzar, bate no Aurier. Tenta botar no chão, dificuldade. Aí o Stambouli devolve para o Aurier, mas perde a bola. E o Jovetic foi lá. Deu bote, tentou chegar na linha de fundo, está enganchado. E ele fez a falta de ataque em cima do Aurier. O Aurier começa esse trabalho aí, ganhando oportunidade com o Unai Emery. Vai lembrar que ele se queimou no melhor momento do PSG na temporada, né? Naquela volta volta do mata-mata da Liga dos Campeões, chamando lá, fazendo uma... Você que gosta disso, né, Jordigo? Eu não sei se era uma Twitch Cam, se era um live do Facebook, alguma coisa dessa que ele ficou na internet pela câmera respondendo os fãs, respondendo os internautas, o amigo internauta, e ele falou que ninguém mandava no PSG, que o Blanc era frouxo, que o Blanc não mandava em nada, que quem mandava em tudo era o I. Então ficou uma situação danada, foi suspenso pelo dono, pelo Sheik, e aí depois até acabou voltando na temporada, mas ficou aquele gosto de guarda-chuva na boca, né? E ele perdeu o jogo das oitavas de final contra o Chelsea pela Liga dos Campeões. Foi afastado por mais isso. Alguns. E outros depois até voltar. Olha o Iconé, vem mais Paris Saint-Germain, domínio do Lucas. Entregou pro Rabiot. Abriu, pode pintar cruzamento aí. Bola levantada, teve desvio. E é escanteio. Como diria aquele seu amigo, vamos ver se ele para de ficar ligado, plugado e conectado. Né? Tava plugado demais. E se preocupa só com a bola. Tá aí o Roberto Mantini. A gente tem uns amigos que ficam plugados demais, né? Exatamente. Escanteio, cobrança do Lucas. Escanteio, jogada ensaiada, bateu para trás. Aí o Maxwell ajeita, levanta a cabeça, joga lá do outro lado. De primeira, Thiago Silva manda para fora. Essa jogadinha ensaiada, hein? Thiago Silva aparecendo por trás de todo mundo lá de surpresa. Tá aí ele, ó, o Unai Emery, tricampeão da Europa League com o time do Sevilha. Evidentemente, Europa League é uma coisa, Liga dos Campeões é outra. Agora, o Sevilha nem de longe era o time mais qualificado, com maior orçamento, favorito aos títulos nas três conquistas. E tá lá, sabe jogar mata-mata, é outra expressão que você gosta, que é o copeiro. E tá aí o Unai Emery começando um trabalho no PSG. Mas esse é mesmo, viu? Ganhou 3 edições seguidas da Liga Europa pelo Sevilha. É uma barbaridade. Olha a saída com o Rabiot, bola veio curta. Tem mais uma dividida, o Lucas foi lá, o Felipe Melo ajeitou para trás. E aí o Miranda, para não ter problema, vai voltar no Handanovic. Nove minutos, 0-0 por enquanto. Sempre lembrando que na Champions Cup, se o jogo terminar empatado, tem uma disputa de pênaltis. É assim que funciona. Tem que ter um vencedor sempre. Aí, quem ganhar a disputinha de pênaltis leva um ponto extra. E o Jovetic deixou a bola escapar. O Areola saiu do gol. A gente vê o Unai Emery armando esse PSG num 4-1-4-1, né? O Calegari fica entre as linhas. Aí da direita para a esquerda, Lucas, Stambouli, Rabiot e Iconé. E o Ben Arfa sendo o homem pelo meio, né? O homem mais avançado pelo meio, mas tem muita qualidade, tem muita característica de recuar. Por exemplo, agora ele está no grande círculo recuando para ver se pega a bola, que erraram o passe. E tá ele aí, ó. Ben Arfa faz o giro em cima do Felipe Melo.
gira bem, vai embora, foge da falta, tenta escapar do D'Ambrosio e leva a falta. Na primeira ele fugiu, mas na segunda não deu. E como mostrou a nossa reportagem antes do jogo, cheio de perna, ó, driblando, passando, característica dele. Vamos ver se bota a cabeça no lugar, né? Chamam ele de rei do drible. O Ben Arfa foi o primeiro reforço da era Unai Emery. Primeiro reforço que o PSG contratou para a temporada, contrato até 2018. E a gente falava antes da transmissão, existia uma cobrança interna do Paris Saint-Germain por uma contratação de um jogador nascido na França, com carreira na França. E o Ben Arfa atende aos requisitos. Foi base do Lyon e estava jogando no Nice. O contrato lá terminou e veio sem custo, né, para o Paris Saint-Germain. Cobrança do Lucas, pé direito, levanta, bola forte, conseguiu tocar, mas... Tava ou não tava fora? Não tava não, ele vai dar escanteio. Bandeirinha sinalizou escanteio, acho que o árbitro acompanhou. É escanteio pro Paris Saint-Germain. Muita gente mandando mensagem já. PSR vai ler os recados daqui a pouquinho, vamos ver o lance. Ó o Lucas, cheio de graça. Lá vem o Lucas, pé esquerdo, mandou pro meio. A defesa afasta, aí vem cortar o Calegari para impedir o contra-ataque, ele volta no Maxwell. Passe rasteirinho aqui para o Thiago Silva, vem com o pé direito, joga do outro lado, boa inversão do Thiago Silva, o Ben Arfa tá chegando, bola ajeitada, o Aurier vai passar, chegada do fundo, cruzamento muito forte. Saiu lá do outro lado. Vamos com a galera então aí, ô VSR? Vamos lá, muita gente mandando mensagem, o... Jefferson Pereira, você acha que o Unai Emery vai pedir algum substituto enquanto a gente rever aí a ida ao fundo? Você acha que vai pedir algum substituto para o Ibra? Acho que pedir ele vai. Me dá o Messi, me dá o Cristiano Ronaldo. Agora, se vão atender, né, para substituir o Ibra, do tamanho do Ibra, são poucos, né? O Juca Galac, ele fala, já tô aqui torcendo pelos pênaltis. E o Raifran Araújo acha que a competição é sensacional. Quem contratou melhor a temporada, PSG ou Inter? Até aqui a Inter ainda tá modesta, acho que o PSG contratou melhor, mas sem grandes estrelas. Boa abertura para o Maxwell, olha o cruzamento, afastou mal, na verdade não afastou o Erquim. Lucas tenta, bate na marcação, bola volta, passe para o Rabiot, aí ele traz um pouquinho lá atrás, Kimpembe, entregando para o Thiago Silva, são os dois zagueiros do PSG. E tem uma pergunta aqui de alguém que eu esqueci, não tô conseguindo achar Ele pergunta assim, com o Tite o Thiago Silva volta? Ô meu amigo, eu não lembro o seu nome, manda de novo. Esperamos que sim, é o básico, né? Jogada individual, falta em cima do Iconé. Que tá botando correria, tá botando velocidade e tá dando um trabalhão pra essa defesa da Inter. É o Cleoton Silva, perguntou. Ô Cleoton, é o básico, né? Alguém que entende de futebol abrir mão do melhor zagueiro que o Brasil tem, dói. Bolinha parada e já estão ali conversando. Ben Arfa, Lucas, Felipe Melo ficou ali na reclamação com o árbitro. Chance aí pro PSG, abriu o placar no comecinho. Preocupado lá o Handanovic, já armou a barreira. É a Champions Cup, é Inter e PSG, é confronto gigante já de cara. A Champions Cup já vem com um clássico. Vamos ver quem vai bater, Ben Arfa ou Lucas? Cobrança autorizada, o juiz está de olho na barreira lá. Ben Arfa por baixo, soltou o Handanovic, rebote! Gol! Do Paris Saint-Germain! Aurier! Pegou o rebote do Handanovic, ele espalmou para frente da cobrança do Ben Arfa, a defesa parou. E o Aurier, segundo o Bandeira, em condição legal, e tava mesmo. Aproveita o cochilo para mandar de pé esquerdo. 1 para o Paris Saint-Germain, 0 para a Inter de Milão. Vitor Sérgio Rodrigues. Vacilo do Handanovic, né? E mérito do Aurier de aparecer para confiar no rebote. Marcou a linha de impedimento para aparecer no meio dos dois zagueiros ali. E o Handanovic falhou, né? Uma cobrança que não foi forte. Não foi com muito efeito. Até olhei ali, esperei. Eu vou ver por trás para ver se de repente a bola vem variando. Não foi o caso. E aí ele rebate o famoso mão de pau.
E rebateu no pé do Aurier. O Aurier só tocou para fazer 1 a 0. Bom começo de temporada para o Aurier, né? Mudando treinador, o treinador que ele falou demais já não está mais lá. É um bom lateral, a gente sabe, né? Apareceu muito bem no próprio futebol francês, depois foi bem na seleção da Costa do Marfim, um dos poucos que se salvou na Copa do Mundo aqui de 2014 pela Costa do Marfim. E é um bom jogador, tá aí fazendo, com a saída aí do Vanderbilt, acho que tem tudo para ser o principal, para ser sem nenhuma dúvida o lateral direito titular. O PSG contratou o Meunier também, né? O belga, mas acho que o belga vai precisar comer um pouquinho de arroz e feijão para até ameaçar a posição do Aurier. Tá aí o Aurier, passe pro Stambouli, tentou mandar do meio pro Benarfa, passou e o D'Ambrosio cortou, mas a sobra é do Calegari. Vem mais Paris Saint-Germain. Lucas prende a jogada aqui no meio. O Ikoné deu ali a deixadinha pro Rabiot. Lucas, tabelinha, devolução para ele. Lucas rolou, pode pintar a batida. Benarfa vai tentar abrir um espaço. Perdeu a bola, depois deu um pontapé, hein? E acabou fazendo a falta em cima do Kondogbia. Vitor Sérgio falava da saída do Vanderbilt. O Vanderbilt foi pro Fenerbahçe. PSG teve essa saída, a saída do Lucas Digne, que foi para o Barcelona. Aliás, ele já não estava no Paris Saint-Germain na temporada passada, estava emprestado à Roma e agora foi vendido ao Barcelona por 16 milhões e meio de euros. E a saída do Ibrahimovic, essa sim, pesa demais. O Ibra que vai jogar com o Mourinho lá no Manchester United. E o impedimento agora do Jovetic no ataque da Inter. Vamos ver por trás do gol. A batida, como disse o Vitor Sérgio, a bola não vem variando, não tem desvio, não tem nada. Teoricamente tranquila para o Handanovic, mas ele manda do pé do Aurier. E o Aurier fazendo o primeiro gol do PSG nessa Champions Cup. Aí a gente já vê a saída do time do PSG, né? A chamada saída lavoupiana, né? Quando os dois zagueiros abrem, os laterais sobem, os dois zagueiros abrem e alguém do meio vem buscar essa bola. Quem veio foi o Calegari. No time do Sevilha, no outro time do Sevilha, no time do Unai Emery, quem fazia muito isso era o Krychowiak, né? Krychowiak, que foi o polonês contratado pelo PSG, também um dos reforços. Deve fazer esse papel, deve ser titular, olha aí. Ó, o lance, vai embora o D'Ambrosio, foi puxado, foi seguindo, aí o que o árbitro fez? Como a Inter não levou vantagem, ele voltou e deu a falta. Ele deu uma caneta no Ikoné, ó. Eita, nós, aquela caneta clássica, o cara apelou. Querendo dar de mão e nem assim conseguiu. Baita lance do D'Ambrosio, falta pra Inter. O Tsaner Erkin e o Biabiani estão ali, como tá gritando o Areola para arrumar a barreira do Paris Saint-Germain. Cobrança autorizada, vem o Erkin. De pé esquerdo, cobrou fechado. Último toque, último desvio ali fora da área, já foi do Lucas. O Nagatomo tem a sobra aqui. Vamos daí, Nagatomo, pro Handanovic. Voltou tudo. Saindo da área o Handanovic, trabalhando com os pés. Aí o Tsaner Erkin. Defesa já está organizada de novo, já voltou lá o Ranocchia. Aliás, falar em Ranocchia voltar, o Ranocchia está voltando. Mas não sabe se fica, né? Foi emprestado a Sampdoria no meio da temporada passada, precisa saber se está nos planos do Mancini, né? Então, o pessoal na Inter acha que ele não quer que ele fique, só que o salário dele é muito alto. O salário dele é muito alto para os padrões italianos, então eles têm até interesse de alguns times menores, mas ninguém quer arcar com esse salário. O Ranocchia dá aquela dificultada para baixar a pedida e aí vai ficando, né? Tá meio que, entre aspas, escorado nesse contrato. A zaga da Inter deve ser Miranda e Murillo, né? O colombiano. E lá vem Jovetic, boa, a bola do outro lado era pro Nagatomo. Thiago Silva não fez o corte. Chega Nagatomo, ele encara o Thiago Silva, segura. Ainda o Nagatomo tá sozinho, vai tentar cruzar, ela dá uma resvalada na perna do Thiago Silva, chega fácil pro Areola segurar. Quase 20 minutos nos Estados Unidos. Criançada tá presente, galera tá curtindo a pré-temporada. Jogo valendo taça, esquentando as turbinas para a temporada 2016-2017. Será que é esse o ano do Paris Saint-Germain dar um salto? Brigar mesmo pelo título da Liga dos Campeões? Se tornar essa potência no continente?
Será que é esse o ano? Será que é essa temporada do resgate da Inter? Os primeiros passos a gente está acompanhando aqui na Champions Cup, com absoluta exclusividade nos canais de esporte interativo. Por exemplo, se falou, Jorge, em trocar o Ranocchia com o Acerbi, o zagueiro do Sassuolo. Só que o Ranocchia ganha quase mais de 4 vezes o que ganha o Acerbi. Aí o Sassuolo falou, não aguento, não tem como, entendeu? Pra mim não dá. E agora fizeram a falta ali em cima do Palácio. É um problemão pra Inter, viu? Mas qualquer clube que faz um salário, faz esse contrato com salário, ganha, depois o jogador meio que se escora nele. Se acomoda e você não consegue se livrar. Olha o trabalho aqui. Com o Dogbia nessa descida. Lançamento vem pro Biabiani. Vai ter a proteção do Kimpembe e a bola sai. Ó, você que está sempre com a gente, curtindo os canais de esporte interativo, agora você pode fazer parte do maior time de apaixonados por esportes do Brasil. Pô, mas como é que é isso? Você vai entender. Entra nesse endereço que está aí na tela, time.esporteinterativo.com.br. Você vai entender direitinho e ainda vai ganhar uma vantagem surpresa no final. Opa, vai por mim. É rapidinho, entra lá que você vai conferir. Ó, o Ranocchia batendo para frente. Vem se apresentando o Palácio, marcação dura. E o Kimpembe vem acompanhando. Vem igual o carrapato e vem derrubando. Vamos ver mais uma vez. O Kimpembe vai na linha divisória. No cangote do Palácio. Felipe Melo. Fez a inversão, desvio de cabeça do Biabiani. Vai correr atrás dela o D'Ambrosio. Chutão pro alto lá do Icone. Thiago Silva mete a cabeça. O Kimpembe voltou. Será que vai dar pro goleirão? Deu. Será que dá, como diz o Alex Miller? Deu. Parte do corpo dele foi para fora do campo, mas o importante é que a bola não saia. Foi bem o Arriolá. Rabiot. Thiago Silva. 1-0 o PSG já está vencendo na Champions Cup. PSG que até agora só fez um amistoso de pré-temporada. Foi contra o West Bromwich. E venceu por 2-1. Teve até gol do Davi Luiz nesse amistoso. Só que contra. Pessoal... Acontece, né? Acontece. Foi o primeiro jogo com o Unai Emery no comando. Esse amistoso aí. Diante do West Bromwich. O Unai Emery que está acostumado, entre aspas, com os zagueiros que dão sujeito a chuvas e trovoadas. O Rami foi titular dele na temporada passada. Então ele já está acostumado com esses zagueiros. O coração dele já está forte já. Lucas, cruzamento por baixo. Tira Miranda. E bota para escanteio. Com o Miranda, a tendência é que ele não tenha tantos sustos como tinha com o Rami, por exemplo, o VSR. Ou não? Não, com o Miranda não. Miranda tá no... Não, só falando do PSG. O Thiago Silva, a tendência é que ele não tenha sustos, como ele tinha com o Rami. Mas com o Davi Luiz, se ele botar como titular... Esse é o problema. Aliás, o Davi Luiz, eu estava olhando aqui a relação, vamos só ver o cruzamento. Estava olhando a relação aqui dos jogadores, o Davi Luiz não foi para essa viagem nos Estados Unidos. Então ele está tendo aí hoje o Kimpembe junto com o Thiago Silva. Essa dupla de zaga. Felipe Melo sai jogando. Faltou o domínio ali, a bola saiu de graça para o Paris Saint-Germain. Lateral cobrado para trás pelo Maxwell. Tá aí o Kimpembe. Thiago Silva, o capitão do PSG. O Gutenberg pergunta aqui se o Marquinhos não merece ser titular desse elenco do PSG. Talvez até seja, né? Aliás, terminou a temporada passada sendo titular, ainda com o Blanc. Só que o Marquinhos está em Teresópolis, na Granja Comari, com a seleção brasileira. Depois, imagino que possa ser. Olha o Felipe Melo tentando roubar a bola, o Palácio também. Aí vem o Maxwell, briga com o Dogbia e o Dogbia dá uma acalmada, voltando para o Thiago Silva. Tem uma notícia de hoje sobre o melhor futebol do mundo, notícia importante. O Lionel Messi, vamos ver a saída do Handanovic, que coragem, hein, Handanovic? O Lionel Messi teria aceitado reduzir em uma semana o seu tempo de férias. O Messi que está descansando um pouquinho mais, porque jogou a Copa América até a final. Ele aceitaria então reduzir
em uma semana o seu período de liberação para se juntar logo ao elenco do Barcelona na Inglaterra e jogar a Champions Cup. Tá afim o Messi, hein? O Arda Turan na mesma situação. Ele que jogou a Eurocopa pela Turquia. Mesmo caindo cedo, né? Caindo na primeira fase, a Eurocopa foi depois da Copa América, né? Assim, terminou, no caso, para o Arda depois da Copa América. Mostra que está querendo, né? O Barcelona, que terminou a temporada passada ganhando 2 competições, 2 das 3, mas não ganhou a principal, que é a Liga dos Campeões. E o Messi querendo até para tirar aquele gosto ruim na boca com aquele vice-campeonato da Argentina. E a gente vai mostrar aqui os jogos, aliás, todos os jogos da Champions Cup. Ó a roubada de bola, vou até passar já os jogos do Barça aqui. Deixa eu dar uma acalmada o jogo. Porque vem Inter, bonito o drible, foi embora o Biabiani. Vai levando, tenta fugir do Kimpembe. Não fugiu, falta e vai ter cartão pelo visto. O árbitro tá botando a mão no bolso, tá aí. Primeiro cartão do jogo. Esse árbitro tá bem no jogo, porque ele tá em cima em todo momento. Ele dá o corte, você vai ver o árbitro aparecendo ali, quase atropelando um jogador. E ele acertou, porque já não é a primeira do Não é a Kimpembe. primeira, já é a terceira entrada, segunda entrada forte do que o Kimpembe levou o cartão amarelo. O time da Inter com muito volume pelo lado esquerdo, né? Você tem ali o Nagatomo, o Erkin, que é um ótimo lateral, um reforço aí para dominar a posição. Tem por ali, junto com o Nagatomo, que a gente via jogando pela lateral esquerda, olha aí. É de longe, Jovetic! Arreolar, mandou para escanteio. Ele demorou um pouquinho para reagir. Não sei se o sol atrapalhando, mas quando ele foi, a bola já estava em cima e estava quase passando por ele, hein? E acho que ele meio que errou, né? A bola veio variando, acho que ele meio errou o posicionamento, ele pega meio que no susto. Acho que ele erra o tempo, ele calcula mal. Não sei se foi a influência do sol e tudo, mas foi muito seguro não, hein? Escanteio para Inter. Você tá vendo o Miranda lá na pequena área, o Palácio fica ali buscando o espaço dele, a cobrança do Erkin. O corte foi na primeira trave, o rebote é da Inter. Voltando lá o Nagatomo, de novo, tá pressionado pelo Ikoné, volta do Handanovic, fora da área. Barcelona vai jogar no próximo sábado, dia 30, contra o Celtic. Esse jogo será na Irlanda. Você vai ver aqui nos canais de esporte interativo. No próximo sábado, 2 da tarde, horário de Brasília, a bola vai rolar. Depois o Barcelona, no dia 3 de agosto, vai jogar contra o Leicester City, na Suécia, em Estocolmo. E depois, no dia 6, e aí possivelmente com o Messi em campo, se realmente ele antecipar o seu retorno, dia 6 em Wembley, joga contra o Liverpool, do Jürgen Klopp. Baita jogo esse aqui, hein? Baita jogos. Esse Barcelona e Leicester, primeira vez que eles vão se enfrentar na história. Jogo marcante. Todos os jogos da Champions Cup você vai ver nos canais de esporte interativo. O Barça, o Real, o Bayern de Munique, o Paris Saint-Germain, o Chelsea, a Inter. Os gigantes em campo. O Milan, a Juve, o Atlético de Madrid do Simeone. Aliás, precisa ver, né? Será que durante a Champions Cup sai alguma decisão lá sobre seleção argentina? Será que o Simeone está nos planos? Andaram divulgando aí a possibilidade do Simeone comandar os dois. Botou na frente o Ikoné. E o Handanovic saiu do gol. Tá falando muito volume da Inter pelo lado esquerdo, né? Tem ali o Nagatomo jogando como um meia pelo lado esquerdo, na linha de 4 ali. E aqui pelo lado direito, com menos volume, com o Biabiani, que é um jogador de muitos altos e baixos, né? Jovetic abriu pro Sander Erkin, cruzamento, bola desvia no Aurier, vai sair o goleirão, tava fora já. Escanteio. Escanteio para Inter. Tá faltando um pouco pro time da Inter, é uma chegada mais forte, uma progressão um pouco mais forte, participando do jogo do Kondogbia, né? Jogador francês muito promissor, jogador que tem muita capacidade na chegada à frente, bom condutor de bola. Acho que não tá aparecendo tanto por dentro, né? E o Erkin bate o escanteio. Palácio fica ali na pequena área, marcado pelo Thiago Silva. Erkin, pé esquerdo, passou. Sobe o Thiago Silva, rebote de primeira. Calma, Jovetic, não estamos com partidas do futebol americano nesse momento no Oxford Stadium. Eu sei que aí tem muito jogo de futebol americano universitário. Você tentou talvez um field goal, mas calma, não é o caso. Ó, anote aí os próximos jogos da Champions Cup que a gente vai transmitir quarta-feira. Você que é torcedor do Paris Saint-Germain, vai ter a parada para água agora, 3 minutinhos ali. Paradinha técnica, porque o calor tá puxado.
Então dá tempo de eu falar com calma aqui. Quarta-feira tem Real Madrid e Paris Saint-Germain. Nossa, mãe, mas os jogos do PSG nessa Champions Cup, cada teste, hein? Só jogão. Quarta-feira, 8 da noite, ao vivo, exclusivo aqui nos canais de esporte interativo. Já deixa anotado aí. Você, torcedor da Inter, próximo jogo da Inter na Champions Cup é no sábado, dia 30. Próximo sábado, Inter de Milão e Bayern de Munique, outro jogaço. A bola vai rolar às 18h05. Pelo horário de Brasília, ao vivo e exclusivo também. A Universidade Oregon, né, o Jorge, que é a proprietária desse estádio, um complexo gigantesco, atualmente vem, dessa década, podemos dizer assim, vem tendo um dos principais times de futebol americano universitário dos Estados Unidos, né? E em 2010, 2014 decidiu o campeonato nacional, acabou perdendo os dois, mas os dois chegou para decidir o National Championship Game, né? Que é o campeonato, é o jogo do título, o principal, que são vários títulos disputados lá, mas é o principal jogo do futebol americano universitário. Perdeu os dois. Em 2010 perdeu para a Universidade de Auburn e em 2014 perdeu para o Ohio State. Mas está ali sempre, hoje é um dos principais programas de futebol americano. A universidade, que é uma universidade espetacular, né? Aliás, esse estádio, o Autzen Stadium, foi feito um levantamento, uma medição de decibéis, de barulho, até por ser um pouco menor que os outros estádios onde tem jogos do futebol americano universitário, por ter uma proximidade grande da torcida com o campo. Ele registra índices elevadíssimos de decibéis. É um dos estádios mais barulhentos dos Estados Unidos. E tem uma história muito curiosa. São várias histórias que rodeiam a mística por trás do Autzen Stadium, sobre barulho da torcida. Tem uma história uma vez num jogo do futebol americano universitário, em 2006. Tinha o quarterback lá da UCLA, o Pat Cohen, e ele perdeu a voz durante o jogo, porque ele gritava desesperado para os recebedores em campo e ele não conseguia se fazer ouvir, porque o barulho era tão grande que abafava, ele ficou rouco durante o jogo. É uma história que o torcedor lá conta com orgulho, né? Atrapalhamos o quarterback adversário, porque aqui ninguém escuta nada. O estádio lotado faz tudo tremer. Que é uma coisa muito comum no futebol americano, seja no universitário como seja na NFL, que a gente acompanha aqui nos canais de esporte interativo. É você fazer o barulho pro quarterback, o cara que lança as bolas, não se comunicar com quem recebe as bolas. Então fica essa... E nisso a torcida contribui e participa de forma importante no jogo. Bom, paradinha de 3 minutos, todo mundo já reidratado, o jogo recomeça nos Estados Unidos. Galera que tá zapeando aqui, Champions Cup, maior torneio de pré-temporada do mundo. Lateral cobrado rapidinho pelo Biabiani, Palácio vai no fundo, cruzamento com muita força. A bola vai ficar fácil lá pro Ikoné. Tenta sair jogando, bate-rebate, deu sorte, um pouquinho de sorte ali o Lucas. Lucas se manda, já chega no campo de ataque, bola pro meio, Ben Arfa. Contratação do PSG para a temporada, passe pro Rabiot, abertura, Ikoné, pegou mal. Garoto Ikoné que tem 18 anos e ele está agora no primeiro contrato como profissional. Esse contrato que assinou agora em junho com o Paris Saint-Germain. Ainda bem que já assinou. Se dependesse desse cruzamento ia ficar complicado. Não, tô brincando. Como eu falei, jogador que participou dessa campanha do vice-campeonato da Champions League, da Liga dos Campeões juvenil. A gente vê ali um time do PSG sendo armado bem claramente nesse 4-1-4-1, né? Que não era o esquema que o Unai Emery armava no Sevilha como proposta principal de jogo, né? Sempre do 4-2-3-1. Mas aí ele colocando esse 4-1-4-1, dando muita liberdade para os jogadores de lado se oferecerem quando a bola está aqui. Foi bem característico. A bola estava com o Ikoné aqui no lado esquerdo. O Lucas automaticamente já saiu correndo em diagonal para entrar na área. O Ben Arfa ficou um pouco mais na altura da meia-lua, mas o Lucas já estava na área para fazer presença dentro da grande área da Inter de Milão.
É um trabalho do Naemeri, vai ter que, vamos ver como é que vai ficar, né, a escalação, porque chegou o Krychowiak para o meio, como eu disse, acho que ele vai ser titular. Nesse caso teria que sair ou Thiago Mota, ou Verratti, ou Matuidi. Matuidi tem possibilidade de não ficar também, né? Mais provável que fique, mas tem a possibilidade de não ficar. Vamos ver como é que vai armar esse time. Jovetic arriscou! Passou à direita e não teve desvio. O chute do Jovetic, que até está tentando. É quem mais está finalizando pro gol na Inter. Quem está sumidinho é o Palácio, mas o Jovetic sai da área, volta um pouco, se oferece para tabelar, e que não está aparecendo ninguém ali para encostar, para tabelar. É aquilo que eu falava, né? Alguém do meio, ou com o Dogbiá, ou o Felipe Melo, um desses tem que aparecer ali para buscar, para chamar se oferecer para uma tabela. Olha essa bola pingando para o Benafá, tirou Miranda. O Erquim tentou lançar, o Thiago Silva protege e recua. O Palácio vai dar uma apertada no Arreola. Saiu jogando com o pé. Kimpembe rasga para frente. Sobe para tentar o Kondogbia. Palácio na área. Thiago Silva estourou para o lado. A gente falava aqui que o Paris Saint-Germain na temporada passada ganhou tudo que podia na França. Ih, rapaz, devolveram a bola onde estava o Nagatomo. Deu uma atrapalhada lá. Escanteio. A Inter de Milão não levantou nenhum título da temporada passada. Foi quarta colocada no campeonato italiano. Garantiu uma vaga para a Europa League dessa temporada. E na Copa da Itália chegou até a semifinal e acabou eliminada dos pênaltis pela Juventus. Olha o escanteio, passou, Jovetic explodiu no Thiago Silva, escanteio de novo. E se não bate no Thiago Silva, entra. De endereço a bola do Jovetic. De novo a cobrança, ela pinga na área, ela bate ali no Calegari. E depois explode no Thiago Silva. Tem uma confusão ali na pequena área, o juiz vai lá ver. É o Miranda e Kimpembe. Estão se enganchando ali. Mais um escanteio para a Inter de Milão. Mais uma cobrança na primeira trave. Passou pelo Palácio, defesa tirou. Calegari afastou, rebote do Nagatomo. Pressão agora do time italiano. Leva para o meio com o Dogbiá. Boa inversão. Tentou fazer a ajeitada, a bola acabou fugindo. Carrinho deu certo e o Jovetic estava esperando, o passe não veio. Aí o Ikoné vai puxar contra-ataque, está tudo desarrumado lá na defesa da Inter. Se encaixar, faz o segundo. Rolou na frente, bola comprida demais. O Benafá chega, o Nagatomo está em cima. Aí o Benafá ainda protege, olha para a área, dá uma segurada, está esperando a aproximação. O Rabiot está chegando aqui. Ficam dois em cima do Benafá, entregou para o Rabiot. Voltou Maxwell, olha o espaço que ele tem. Rolou no meio, levantadinha do Stambouli. Rapaz, olha o que fez o Ranocchia! E o Maxwell mandou por cima! O Ranocchia foi deixar pro Handanovic. Jesus amado, olha o que ele fez. Né? É um brincalhão, né? Como é que ele deixa para proteger assim? Ele quis fintar o Maxwell, só que o Maxwell não caiu na dele, né? Depois tentou tocar pelo alto, não conseguiu. Toda perdida nesse momento ainda. Benafá rolou. Quem cortou essa bola lá dentro foi o Felipe Melo. Assim vai ficar difícil defender o Ranocchia, viu? É dureza. Olha o que ele aprontou aí. Ele sai da bola, ele deixa. E aí ela no kick também, ela pega uma direção diferente, vai pro meio. E o Handanovic não chega. Defeito do gramado ali deu uma contribuída para ele, mas acho que ele não tá muito combinado isso com o Handanovic, não. Tem isso também, né? Tem o entrosamento, ele ficou fora os últimos meses, o Ranocchia. Tem o entrosamento, goleiro e zagueiro já sabem os movimentos um do outro. Aí o Erquim cobrando o lateral. O Tzane Erquim, que estava do Fenerbahçe, fim de contrato, não renovou lá com o Fenerbahçe, então veio a custo zero aí para a Inter de Milão, contrato até 2019. A gente estava falando do Aurier, que teve problema com o Laurent Blanc, o ex-técnico do Paris Saint-Germain. O Erquim teve problema lá com o Vitor Pereira, o técnico do Fenerbahçe. Na semana de um derby com o Galatasaray, eles bateram boca num treino, ele ficou fora do jogo por isso. Vamos ver como vai ser a relação dele aí com o Mantini. Rabiot recuando, quase 40 minutos, daqui a pouco no intervalo, os gols do domingo da Série A. Você vai ver a vitória do Grêmio em cima do São Paulo. Baita rodada pro Grêmio, deu tudo certo, hein? O Atlético Mineiro ganhando do Palmeiras dentro do Allianz Parque.
O Cruzeiro vivendo o seu drama, nova derrota em casa, zona de rebaixamento, Paulo Bento balançando, os gols da Série A, os gols do domingo a gente mostra no intervalo. Também vamos a Granja Comari, a Aline Nastari vai mostrar pra gente qual é o time titular que o Rogério Micali tá treinando aí na seleção olímpica. O time é bom, hein? A Aline vai contar pra gente no intervalo. Quase 41 minutos. O lateral já foi cobrado. Vai tentar lá o Jovetic. Bota a bola no chão. O Paris Saint-Germain. Tenta levar a jogada aqui para o meio. Tenta dar uma acelerada ao Ben Arfa. Voltando do Thiago Silva. Vamos para 41 minutos. É o primeiro tempo dos Estados Unidos. Rabiot. Bola para o Lucas. Volta a jogada pelo meio. O Calegari faz a abertura. Esse é o Maxwell. Manda para o meio, Ben Arfa, 2 em cima. Aí o D'Ambrosio tem a sobra. Bola volta lá com o Miranda. Trabalha com os pés, Handanovic. Saída pelo meio. Palácio. Kimpembe vem em cima. D'Ambrosio. Aí ele rola para o Felipe Melo. Felipe Melo pediu aproximação. Tocou essa bola no meio para o Kondogbia. Saindo a Inter. Boa antecipação do Calegari. Deu bote. Aí o Erquim volta aqui com o Miranda. Você vê que bola longa do Felipe Melo não deu certo. Você vê que mesmo com um time com 3 jogadores aí da divisão de base, né, 3 jogadores muito jovens, e você tem aí Stamboli, Rabiot, que provavelmente não serão titulares quando tiver todo mundo, você vê que o PSG parece... Lançamento para o Jovetic, o Kimpembe tentou cortar e depois o Thiago Silva completou. O PSG parece estar mais pronto para fazer o jogo associativo, de procurar, de tocar, de tentar construir. O time da Inter sobrevive basicamente, agora até que o lado esquerdo da Inter foi mais ou menos controlado pelo PSG, o time da Inter sobrevive dessas individualidades da tentativa do Jovetic. O Palácio, a gente sabe que ele está em campo, que a gente viu, porque não participa de nada, e o Jovetic é quem tem aparecido, tem voltado para buscar, tenta um drible. O time da Inter é muito pobre, né, nesse primeiro tempo. Você tem aí jogadores do time de cima, não sei se todo mundo vai ficar. A Inter fala muito em contratar o Candreva, né, o Jorge, mas o Candreva, a Lazio está pedindo 25 milhões de euros. Não é fácil negociar com o presidente da Lazio. Não é mesmo. Então, está querendo o Candreva e não sei o que mais vai fazer, né? Está em situação se o Icardi fica ou não. Dizendo que o Arsène Wenger está pensando em contratar o Icardi. Então, tá um cenário não muito promissor para a Inter. Ben Arfa entrou na área, Lucas rolou, vai pintar mais um, Nagatomo chegou na hora H, o Aurier ia fazer o segundo dele. E a bola, depois do corte do Nagatomo, acabou estourando no Aurier e a tiro de meta. De novo aquela jogada, ó. Você vê, ó, quando o Ben Arfa funila, onde já tá o Lucas, ó. Você tá vendo? O único problema é que o passe do Lucas saiu um pouco mais curto do que deveria. Se o passe saiu um pouco mais longo, pouca coisa, o Aurier teria um visual melhor para bater, porque o Nagatomo foi muito bem na cobertura. Mas uma jogada claramente marcada. Quando a jogada está desse lado aqui, pelo lado esquerdo, quem está no lado direito entra em diagonal, no caso o Lucas. Se tiver lá, quem está nesse lado aqui, no caso o Iconé, entra em diagonal. Marcado aí o trabalho do Unai Emery, mesmo tendo começado dia 14, 10 dias atrás, começando a aparecer. Daqui a pouco no intervalo, os gols da Série A, os gols do domingo. Grande vitória do Galo em cima do líder Palmeiras. O Grêmio ganhando do São Paulo. O Grêmio grande beneficiado dessa rodada. Deu tudo certo. O Furacão, mesmo que provisoriamente, indo para o G4. A Chape ganhando mais uma em casa. O drama do Cruzeiro que perdeu outra no Mineirão. Também no intervalo tem a Aline Nastari com tudo da seleção olímpica lá na Granja Comari. Time titular já vai saindo do papel, hein? A Aline vai informar pra gente. Ó o Kimpembe. Meteu a cabeça, a bola vai sair. Lateral para Inter. Cobrança feita pelo D'Ambrosio. Bom, vamos ver se no segundo tempo vem aquele pacote de mudanças. Vai mudar o time inteiro, o Mancini, o Unai Emery, ou serão mudanças apenas pontuais? Vamos ver. De qualquer maneira, eu já tenho sempre um papelzinho de sobra aqui. Bom,
ó, plaquinha ali, 3 minutos, então acho que ele vai descontar só a parada técnica, que durou 3 minutos. Com o Dogbiá. Foi falta. Falta do Benafá, com o Dogbiá, bateu rapidinho, Benafá já se levantou. Palácio fica de frente, faz a abertura, D'Ambrosio vai chegar aqui. Marcado pelo Maxwell. Palácio, devolução pro D'Ambrosio, rola para trás. Tem um combate em cima do Jovetic, ele ganha do Rabiot, vai para a área aí do Jovetic. Acabou dando certo, chute bem. O chute foi do Biabiani e teve desvio. Pressãozinha final da Inter nesse primeiro tempo. Vamos chegando a 46. E como tá brigando o Jovetic. Quem tá mandando mensagem aqui pra gente é o pessoal do Inter de Milão Brasil, @InterDeMilãoBRA no Twitter. Erquim, escanteio cobrado, desviou, passou, vai tentar, Miranda bateu na trave e ele deu pênalti. O Miranda e o D'Ambrosio foram pra bola, ela pegou na trave e o árbitro tá dando pênalti. Vamos ver na repetição o que ele enxergou aí. Será que foi toque de mão de alguém? Foi toque de mão. Alguém tocou com a mão na bola. Na hora que a bola bateu 2 vezes em jogadores da Inter ali, alguém bateu com ela na mão. A bola sobre. Lucas, braço verdade. do Lucas. O árbitro certinho. O pessoal já estava na dúvida, né? Ih, rapaz, o Thiago Silva. Não, o Thiago Silva tá fora dela. Pênalti para Inter de Milão. Quase 47 minutos. Jovetic para cobrança. Tá no meio do gol o Arreolá. Toque no braço do Lucas dentro da área. O juiz está batendo e viu, tá orientando todo mundo ali para ficar em cima da linha. Cobrança autorizada. Jovetic caminhando lentamente, pé direito. Gol! Da Inter de Milão. Jovetic na cobrança de pênalti. Foi pro outro lado o Arreolá e mesmo se ele acertasse, menor chance de chegar, batida no alto, no ângulo. Belíssima cobrança do Jovetic. Nos acréscimos do primeiro tempo para deixar tudo igual nos Estados Unidos. Um para a Inter, um para o PSG. Acho que faz até justiça ao próprio Jovetic que tentou tanto, hein, VSR? Ao Jovetic talvez sim. Agora a Inter, tem minhas dúvidas, mas acho que 1-1 tá de bom tamanho, né? Os dois times brigaram demais aí nesse primeiro tempo. O time do PSG parecendo um pouco mais consciente do que estava fazendo, mas o time da Inter lutou demais, especialmente o Jovetic. Então, 1-1, vamos para o intervalo. Esse resultado leva para penalidade. É isso aí, os jogos da Champions Cup tem que ter o vencedor. Tem uma taça em disputa, um torneio de pré-temporada, então se houver empate, tem uma disputa de pênaltis, aí os dois times levam 1 ponto pelo empate e o ganhador dos pênaltis leva mais 1 pontinho extra. Fim de primeiro. O Aurier fez o gol do PSG e o Jovetic de pênalti fez o gol da Inter no primeiro tempo. Autoriza a arbitragem, começa o segundo tempo. A Inter de Milão, toda de branco, tá dando a saída. E aos pouquinhos a gente vai confirmar as trocas que foram feitas no intervalo. Aparentemente não foram muitas, não. Felipe Melo. É a Champions Cup, o maior torneio de pré-temporada do mundo. Todo mundo vai aquecendo, esquentando as turbinas para a temporada 2016-2017, medindo forças, testando os elencos, iniciando os trabalhos, no caso do Unai Emery, o começo do trabalho do Paris Saint-Germain. Para quem não conhece a competição, só tem a nata do melhor futebol do mundo. Inter, PSG, Barcelona, Bayern de Munique, Real Madrid, o Leicester City, sensação, campeão inglês, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, o Atlético de Madrid, do Simeone. Só tem grandão. Ó o Benafá. Paris Saint-Germain vem, bola pro Lucas, deixadinha pro Benafá, rolou pro Rabiot, pode experimentar, pé esquerdo, chutou cruzado e chutou pra fora. Você viu o que eu quero falar como construção, né? Você viu, o Benafá driblou 2 pelo lado direito, arrancou. E entrou o Kurzawa, deve ter ido embora o Maxwell. Inclusive, essa deve ser uma temporada de afirmação do Kurzawa. E aí você vê, ele corta pro meio e já tem jogador se oferecendo para passar. O Lucas se aproximou com ele, tabelou, o Rabiot se projetando, acabou finalizando mal. Mas o time do PSG já parece muito mais próximo de entender o que quer o Unai Emery do que o time da Inter conseguir produzir
a gente falou, com o Dogbiá muito sumido no primeiro tempo. O Felipe Melo ficou um pouco mais. O Palácio praticamente não tocou na bola. O Nagatomo, sim, esse apareceu bem pelo lado esquerdo. E o Biabiani, outro sumido lá pelo lado direito. Então o time ou viveu, ou foi bola longa assim, ou tentativas individuais, tentativas pessoais do Jovetic, esse sim muito bem na partida. Então, além do Kevin Trapp no lugar do Areola no gol, entrou o Kurzawa no Paris Saint-Germain no lugar do Maxwell. Kurzawa, número 20. Então foram essas as duas mexidas no intervalo. Pelo visto, o Inter de Milão não mudou. Pelo menos é a primeira impressão. O Jovetic está ali, Palácio, o Biabiani, né? Mudou não. Com o Dogbiá, Nagatomo aqui no meio, Felipe Melo ali no combate, a linha de defesa a gente já viu também. Então a Inter sem trocas. Lembrando que os dois treinadores, eles podem mudar quantos jogadores quiserem. Porém, eles só podem fazer 3 mudanças. Eles só podem fazer essas mudanças durante 3 períodos do jogo, 3 janelas. Eles só podem parar 3 vezes. Olha essa bola do outro lado. E a batida para fora, o Kurzawa aparecendo. Então se quiserem trocar os 11 jogadores, eles podem. Mas tem que parar o jogo só 3 vezes para isso. E o Kurzawa pegou de primeira depois do desvio ali do Handanovic. Rabiot fez o passe para o Ben Arfa, volta o PSG, condição legal do Lucas. Arma para o cruzamento, joga na área. Bola desvia do Felipe Melo. Todo mundo lá reclamando de um toque do braço, queria um pênalti. Ben Arfa protestou. Não achei. Primeiro momento me pareceu que o braço do Felipe estava bem junto ao corpo ali. Ele não aumentou a área de atuação dele como o Lucas fez no gol. A bola era para o Nagatomo, antecipação do Thiago Silva. Tirou bem ali o zagueirão brasileiro, fez o recuo, Kimpembe. Saída arriscada pelo meio, mas deu certo. Lucas. Tá 1 a 1. Se houver empate no tempo normal, sabe como é que funciona na Champions Cup, né? Disputa de pênaltis. E aí um pontinho a mais pro vencedor da disputa de pênaltis. Kurzawa. Voltou no meio, vamos ver aí o Stambuli. Tem a pressão do Palácio, ele vai conduzindo. Aí o Aurier. Lucas. O Aurier tá passando com ele, o Lucas foi desequilibrado. Foi falta cometida pelo Nagatomo. É engraçado o assistente. Ele não levantou a bandeira, coisa nenhuma na hora. Não deu nada, não sinalizou nada. Aí quando o juiz apitou, eu tava de olho no Gaiato aqui. 1 ano depois ele levanta a bandeira. Vá. Falei da outra vez lá, o que está acompanhando o jogo aqui fazendo um tempo real, o pessoal do Inter de Milão Brasil. Lucas jogou na área, impedimento. Inter de Milão Brasil, um abraço para todo mundo. O pessoal está acompanhando aqui, falando. O pessoal foi a loucura quando o Ranocchia deu aquele golpe de vista. O pessoal aqui do que torce o Inter de Milão BRA foi a loucura. Eu imagino. Né? E a gente está revendo o impedimento do Aurier. Ele vem agora cobrar lateral para o Lucas. Leva para o meio, jogada de habilidade, tem pedalada, o Lucas vai para cima, tentou passe, bloqueado, brigou. E aí o D'Ambrosio chegou primeiro. Kurzawa apertou, o D'Ambrosio faz ali a proteção. Volta e pede ajuda do Ranocchia. Pelo meio, pressão em cima do Biabiani. O Ranocchia resistiu muito, mas finalmente rasgou para frente. Meteu a cabeça o Kimpembe, rebote Biabiani, vai para o chão. Rabiot tomou dele sem falta. Bola para o Lucas. Aurier passou. O Iconé tá lá na entrada da área. O Aurier rolou para trás para o Lucas. A Inter se fecha. Bola pelo alto. Nossa, que recuo do D'Ambrosio, hein? Handanovic estava ligado. Vamos ver o Jovetic. Tenta sair pelo meio. Tirou dele o Calegari. A sobra do D'Ambrosio. Com o Dogbiá. Tenta tirar dele o Lucas. Não consegue. Jovetic. Lá vem contra-ataque da Inter. Lançamento. Bola no alto. Sobe Thiago Silva. O rebote do Rabiot chegou primeiro, mas ela sobra com o Erquim. Do outro lado, vamos ver se vem chute do Jovetic. A defesa do Kevin Trapp, rebote, bola pro meio. Thiago Silva tirou. E tá valendo tudo. Kurzawa puxou o contra-ataque. Segundo tempo animado, hein? Tá quente, tá aberto, tá lá e cá. Ben Arfa saiu jogando errado também. Miranda vem pra dar o bote, se antecipa. Aí o Tsaner Erquim levantou a cabeça o turco.
aí tomou a pior decisão. O Henrique Ramos fala assim, ó, os times de Milão entraram em decadência. Acho que se fosse no Brasil não pegavam nem vaga na Libertadores. Eu não sei se pegavam vaga na Libertadores ou não, mas sem dúvida alguma os times estão numa decadência danada, ou perderam a força até dentro da própria Itália. Olha o roubo de bola antecipado aí daí. E a Biani, esperto. Lá vai ele, levou. Passe muito forte para o Palácio. É a terceira temporada seguida. Terceira temporada seguida que não teremos nenhum time de Milão na Liga dos Campeões. Isso não acontecia desde o meio da década de 80. Desde a primeira metade da década de 80. Com um detalhe, né? Naquela época, você só o campeão ia para a Liga dos Campeões, né? O campeão do país. Então, você vê quanto tempo, mais de 30 anos que a gente não tinha os times de Milão 3 anos seguidos fora da Liga dos Campeões, e vão ficar pelo menos até essa temporada, né? Falar no Milan, o Milan também joga Champions Cup, vai estrear na quarta-feira, transmissão aqui dos canais de esporte interativo, 10 da noite, jogo em Chicago, Bayern de Munique e Milan. Jogaço, hein? Aliás, na quarta-feira, meu amigo, olha a sequência. Quarta-feira, 8 da noite, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Depois, Bayern de Munique, Milan. Depois, Chelsea, Liverpool. Que quarta de Champions Cup. Tudo ao vivo e tudo exclusivo. Olha o lance do Ikoné, jogada individual. Benafá vai tentar o drible. Aí ele não passa pelo Ranocchia. O Ranocchia brigou. Kurzawa levou a melhor do corpo. Recuou para o Kimpembe. E a gente fala que esse pessoal aí dos perfis de times europeus com a versão brasileira, que ele ajuda a gente, né, o Jorge? A gente sempre fala. Olha a informação do Inter de Milão Brasil aqui, vinda da Sky, da Itália, né, que é um veículo de respeito, dizendo que o Roberto Mancini pensa em se demitir, porque não está satisfeito com as contratações da Inter. A lá Bielsa? Só que o Bielsa foi antes mesmo de assumir, né? Exatamente. É a informação que agora a Sky na Itália, e que é um veículo grande, né, de respeito, dizendo que o Mancini está muito insatisfeito e que pensa em demitir por causa das contratações. Rapaz! Imagina. Que isso? Lucas. A estreia da Inter no campeonato italiano é dia 20 de agosto, contra o Chievo, fora de casa, jogo lá em Verona. E nós já estamos no final de julho, falta menos de um mês para começar o campeonato italiano. Já pensou? A Lazio teve que arrumar uma solução caseira com a negativa do Bielsa, com a saída do Bielsa 2 dias depois de assumir, né? Que foi o Simone Inzaghi, que já era técnico das divisões de base, foi promovido ao time titular. Você imagina o Mancini sair agora, que problema para a Inter? Vai colocar quem no lugar? Uma dessa faz como a Lazio fez, vai com uma solução caseira, sei lá, né? Fechou, não? Tá livre aí. Esperando o celular tocar. Felipe Melo. Jovetic está aqui do outro lado sinalizando, como um maestro aqui. Biabiani voltando com o Dogbia, recuou para o Ranocchia. Esse é o Miranda, bate aqui para o Erquim. Chega Nagatomo, Jovetic passando com ele. Leva o Nagatomo, rola, Jovetic briga, tenta, Erquim vem também. Ó, o cara já ia chegar abrindo o cofre. Não foi bem assim, eu não sei se de repente prometeram isso pro Mancini, ou ele esperava isso e se decepcionou, porque até agora não veio, né? A Banega e o Erquim, né? Só. Pouco. Bola no fundo, proteção, pouco, se for olhar. E, se eu não me engano, os dois de graça, né? O Erquim de graça e o Banega também. O Erquim estava sem contrato com o Fenerbahçe, o Banega também. O contrato com o Sevilha tinha terminado. Ou seja, ainda não botaram a mão no bolso. Não, só colocaram a mão no bolso para comprar o Dodô em definitivo, lá com a Roma, né? Que eram acordos já previstos. O Brozovic, do Dinamo Zagreb. Mas contratação grande, mesmo injeção grande de grana, não teve. O garoto lá, o albanês, o Manai, de 19 anos, revelação do futebol albanês, mas que só custou 500 mil euros, o que hoje para os padrões do futebol nas negociações é troco. É bala de troco. É bala de troco. Lucas levou para o fundo, calcanhar, tocou no Nagatomo.
Bola fica ali com o Stambuli. Aí ele recua, Benafá se movimenta. Bola para o Aurier, a Inter cerca, vem dar o combate aqui o Condogbiá. Recua para o Stambuli, vai trocando bem passes aí o Paris Saint-Germain. Thiago Silva, Rabiot, bola na frente, Ikoné, o garoto se movimenta, abre para o Kurzawa, não deixa sair, já olhou para a área. Não dá para cruzar não, tem que voltar. Ikoné, 1-1, tá pintando disputa de pênaltis. Inversão para o Aurier, ele prepara, vem cruzamento aí, foi direto e foi no travessão. Bola vai na direção do gol. Quase o Aurier faz mais um. Todo mundo esperava um cruzamento ali pro miolo, pro meio da área. Olha onde vai. Só restou ao Handanovic torcer. Aliás, por falar em torcer, vem aí a temporada 2016-2017 da maior competição de clubes do mundo, a Liga dos Campeões, e de novo você vai ver uma cobertura do tamanho que a Liga dos Campeões merece. Do mesmo jeito, todos os jogos ao vivo, o único canal de esportes do Brasil que vai mostrar a Liga dos Campeões de ponta a ponta, do primeiro ao último jogo, todos os jogos. Você só vai ver aqui, com emoção de verdade, com os nossos correspondentes espalhados pela Europa, acompanhando o dia a dia dos principais clubes do mundo. Cobertura do nosso jeitão, no dia dos jogos. Nos dias de jogos, você sabe como é, né? A gente começa 10 da manhã, vai até o fim da rodada, vai até o fim do dia, falando da Liga dos Campeões, respirando a maior competição de clubes do mundo. Vem aí a próxima temporada, já a partir de agosto. É a casa da Champions. Você vai ver tudo aqui de novo com a gente. Vamos ver o Ikoné. Só tá dando Paris Saint-Germain. Agora o Ikoné prendeu demais. Jovetic tentou a bola lançada, não deu certo. Aí o Thiago Silva vai voltar tudo. Trabalha com os pés o Kevin Trapp. Rabiot. Já vamos nos aproximando dos 15 do segundo tempo. Diferentemente do que a gente viu dos outros jogos da Champions Cup, esse aqui com poucas mexidas até agora, hein? A Inter de Milão, por exemplo, não trocou ninguém ainda. E fizeram falta do Benafá, falta dura. Olha a bolinha parada para o PSG aí de novo. Vamos ver a jogada do Benafá. O Felipe Melo tenta, não consegue. E veio de frente o Ranocchia. Carrinho forte. Se o juizão quisesse até mostrar o amarelo aí, dava. Vai voltando agora a barreira lá o Handanovic. Vai colocar 3. Tá com as mãos na cintura o Kurzawa. O Lucas também tá ali como opção. É um dos dois. Vamos ver. Juiz autorizou. É o Lucas, hein? Será? Não. Kurzawa no canto! Gol! Do Paris Saint-Germain! Kurzawa na cobrança de falta. Toda vez que eu vou dar um palpite de quem vai bater o Everton, imaginei que era o Lucas de pé direito, mas veio o Kurzawa com a canhota, o Handanovic não chegou e o Paris Saint-Germain está na frente de novo dos Estados Unidos. 2 para o PSG, 1 para a Inter de Milão. Vitor Sérgio Rodrigues. Muito mérito do Kurzawa nessa batida, né? Você vê aquele ali cheio de estilo na comemoração. Cobrou, a bola passou no meio da barreira ali, descaiu demais. Quando descaiu, foi no canto direito, baixo do Handanovic. Agora não dá para botar na conta dele. 2-1, já era merecido pelo segundo tempo do PSG. Bem melhor, jogo associativo, todo mundo aparecendo para oferecer a opção do passe mais fácil. Trabalhando a bola até de uma forma que o próprio Sevilha do Unai Emery não fazia tanto. Era mais um time de reagir, mas aí contra uma Inter meio descompactada, né? E conseguindo tocar a bola. E o Kurzawa, comprado na temporada passada do Mônaco, muita gente em Paris acha que essa é a temporada para ele explodir, essa é a temporada para ele aparecer. Lateral esquerdo jovem. E no ano passado teve muito problema de lesão também. É uma temporada muito picotada.
Agora todo mundo achando, inclusive com ele passando à frente e, entre aspas, roubando a posição do Maicon na lateral esquerda. Vamos acompanhar. Jovetic. A Inter vem para responder. D'Ambrosio joga na área. Do jeito que deu lá, o Aurier fez o corte. Matheus Monteiro mandou aqui e falou: uai, a rede nem balançou. E o Jorge Igor foi firme na bola. Isso é narrador, né? O cara foi firme. Não vê, porque o que eu já narrei, de gol que não foi, de vez em quando tem que acertar, né? Ó, o chute por cima. É porque ela pegou bem no ferrinho, que fica ali embaixo. Ela não pega na rede. Então, né? Mas parecia que poderia muito bem parecer. Eu fiquei na dúvida eu também aqui. Fiquei, você acha que não? Então não gostou. Então você enganou bem, porque você narrou o gol Também fiquei. Você narrou o gol com sequência. Com sequência, mas por dentro falando, ai meu Deus, foi ou não foi? Você não mandou aquele, uai, que gol show. Você não mandou, né? Não, mandei não. Preferi correr o risco. Olha aí, veja você, que gol show. Você não mandou isso. Não. Você não vale nada. Falta em cima do Lucas. Você sabe que eu tô até agora. Olha lá, o Rodrigo Oliveira, que é narrador. Tanto que é @narrador Rodrigo, ele fala, Rodrigo. Essa bola que não balança a rede, às vezes quebra o narrador. Pô, às vezes sempre. Mata, é um drama. Mas narrador tipo Jorge Igor, que é um cara gigante. Você é meu irmão. Você é meu irmão, não vale. Você sabe que eu tô até agora com essa informação do Mancini, pessoal aí qual é o perfil? É Internacional e Brasil? Inter de Milão Brasil. Inter de Milão BRA. Que é uma informação da Sky Sports da Itália, que eles estão repassando pra gente. A Sky Sports é um veículo de credibilidade lá. E o Vitor, aí você vai juntando uma coisa com a outra. O Vitor Sérgio estava até destacando aqui que é uma Inter descompactada, é uma Inter que não está no mesmo padrão do Paris Saint-Germain. Tático até, né? E aí eu fico pensando, eu não sei até que ponto essa insatisfação do Mancini, ela fica visível para os jogadores do dia a dia, ela passa para o time na preparação, porque se a coisa já chegou à imprensa, você imagina internamente, né? Eu não sei até que ponto a pré-temporada da Inter está prejudicada por essa insatisfação do Mancini. Pode ser, né? Pode ser, porque de fato, até agora, um time que já não conseguiu ir para a Liga dos Campeões na temporada passada, olha aí. Benafá recebeu, o Lucas está na área, o Iconé também. Benafá trouxe para o pé esquerdo, limpou, travou, marcado por 2, vai tentar o lance individual. O Rabiot tá numa preguiça danada, né? Tá só olhando. O Rabiot não quer nada com a área do Brasil. O Benafá fez assim com a mão, passa meu filho. Tá ele parado aqui, o que tá acontecendo, gente? Parece um cone. Ai, meu Deus. A produção podia pegar. Ele tá costurando, fez assim, vai meu filho, vai, me ajuda. E o cara tá parado ali. Que é isso, Brasil? Esse tá no ritmo de pré-temporada pra valer, hein? Iconé cruzou. O Lucas subiu, a bola passou por ele. Diria aquela tiriça, né? Olha, rapaz. Devagarinho. Vamos ver Biabiani. Esse não tá na tiriça, não. Esse aí tá com fôlego. Apostou corrida e foi embora. Belo lance do Biabiani, rolou, ficou atrás. E o Vetit veio dividir, o Aurier ganhou na bola, foi falta não. O Biabiani, na parte que ele é bom, que é pulmão, corrida, ele foi bem, né? E na parte que é pra tocar, já complica um pouco. 20 minutos e meio do segundo tempo. Dá uma diminuída agora aí o Paris Saint-Germain. Campembe, dá uma quebrada aí no ritmo, ganha um fôlego, até porque esse sol aí deve estar castigando e bem, viu? A Jéssica tá dizendo aqui, ó, muito legal acompanhar a preparação dos gigantes europeus para a temporada, dando os parabéns aqui para a transmissão da Champions Cup, exclusividade dos canais de esporte interativo. E vem aí a Liga dos Campeões, é só um aperitivo, viu? Só uma breve, agosto tá chegando a maior competição de clubes do mundo inteirinha. Único canal do Brasil que vai mostrar todas as partidas da Liga dos Campeões. É a Casa da Champions. Casa da Champions Cup, Casa da Champions League. Melhor futebol do mundo tá aqui nos canais de esporte interativo. Vai ficar de graça a bola aqui com o Erquim. E ele recua para o Handanovic. Olha o comentário do jornalista italiano Tancredi Palmieri, que é Palmieri, né? Que é um jornalista famoso da Itália. Ele fala: 3 semanas de trabalho do Unai Emery e o PSG já parece melhor que a Inter do Mancini com 2 anos de trabalho. A gente comentou isso aqui, né? Parece que o time do PSG já sabe mais o que fazer em campo do que
do que o time da Inter, e o Mancini já está lá, ou seja, está com uma sequência de trabalho. Dureza, viu? E não tem nem 3 semanas, porque o PSG começou a trabalhar dia 14. Né? Isso, fez um jogo agora com o West Bromwich. Agora começa a Champions Cup. Aliás, a Inter também jogou mais amistosos até aqui, porque a Inter jogou 2 jogos lá na Áustria. Jogou com o Vaduz, da segunda divisão, empatou 0-0. E jogou com o CSKA Sofia, da Bulgária, e perdeu o jogo por 2-1. E aí, depois, foi para os Estados Unidos. Jogou em Utah contra o Real Salt Lake, da Major League Soccer, ganhou por 2-1. Então esse já é o 4º jogo de pré-temporada da Inter. Foram 2 jogos na Áustria e, contando com o de hoje, 2 nos Estados Unidos. Gabriel Moraes. Então vamos fazer assim, o Jorge Igor foi firme na narração, mas estava com o coração na mão. É isso, né? Isso aí. É isso aí mesmo. Ó, deixadinha de calcanhar bonita do Iconé, bola aberta, Lucas estava lá do outro lado. Quem chegou aqui foi o Kondogbia. Ele recuou para o Handanovic. Felipe Melo. Entregando lá para o Ranocchia. Vou até perguntar ao VSR, acho que agora dá, que deu uma paradinha. No final da temporada passada, na virada para essa temporada, tinha muita notícia na Itália falando sobre uma possível saída do Felipe Melo, estaria em lista de dispensas da Inter. Chegaram a anunciar o Felipe Melo fora da Inter, uma barca lá, mas ele permanece. Vamos ver o lance do Ben Arfa. Quero saber do PSR o que ele pensa aí do Felipe Melo para a próxima temporada aí, do aproveitamento. Será que tá com futebol para ser titular? Aurier. Iconé volta no Aurier, recua para o Stamboli, que o cara que até outro dia estava cotado para sair, não deve ser unanimidade lá dentro. Não deve ser, mas em compensação você estava cotado para sair, projetando que a Inter fosse para contratar vários jogadores, né? Então você se livrar de um jogador como o Felipe Melo, que é útil em várias situações, antes de ter reforço, também não é muito inteligente, né? Porque se você se livrar de Felipe Melo de qualquer jeito e não contratar alguém melhor que ele, né, não faz muito sentido. Então, nesse momento, a gente olhando, parando, lendo os perfis brasileiros, lendo os blogueiros da Inter, você não vê o pessoal falar no Felipe Melo saindo, né? Nesse momento, você fala outros jogadores saindo, como por exemplo o Ranocchia, que a gente citou, mas você vê o Icardi valorizado. A Inter pensava em vender o Murillo, o zagueiro colombiano, por muito dinheiro, acabou não conseguindo. Ó, vem 2 mudanças aí na Inter, o Santon vai entrar, o Bakayoko também. Vamos aproveitar que tem jogador recebendo atendimento. A gente vai recuperar, Vitor Sérgio, aquele lance do Rabiot. O Ben Arfa fazendo a jogada, o Rabiot paradão. O cara tá paradinho. Ele sinaliza pro Rabiot passar nas costas dele. E ele ficou, o cara ficou parado ali, com 2 pau ali parado. Que isso? Ai. Bom, o Bakayoko vem do lugar do Nagatomo. São as primeiras mudanças da Inter. O Nagatomo participou bem no primeiro tempo, né? Nessa linha aí, jogando na linha de meia pelo lado esquerdo. Carrizo está vindo para sair para o lugar do Handanovic. O Santon no lugar do Erquinho, lateral esquerdo. Santon no lugar do Erquinho. O Santon joga nas duas, né? Pode ser uma opção para jogar ou na direita ou na esquerda. E o Nagatomo saiu, mas no segundo tempo morreu, né? No segundo tempo deu uma caída. E aí dando aquela famosa... Ali, está nos Estados Unidos. Lá botaram o nome de Water Break. Isso aí, ele já até fez logo, porque como tinha jogador recebendo atendimento, seria ali por volta dos 30 minutos a parada, mas já que parou agora mesmo e veio todo mundo para a beira do campo, já faz logo a parada para reidratação e a gente vai rever o gol de falta do Kurosawa. O Handanovic pula para chegar na bola, mas não consegue. O gol que recolocou na frente a Inter de Milão no jogo, vai vencendo por 2-1. E vai somando 3 pontos nessa estreia da Champions Cup. O Bakayoko então entrou com a camisa 93 no lugar do Nagatomo. O Santon com a camisa 21 no lugar do Erquim. O Nagatomo já está aí tomando uma aguinha. E o Carrizo no gol no lugar do Handanovic. O Carrizo é o 30. Enquanto o pessoal pega um refresco lá nesse calor do Oregon. Oregon é noroeste dos Estados Unidos, né, o Jorge? Lá em cima, já quase já perto lá da fronteira com o Canadá. Mesmo assim faz sol no verão. Tá vindo o Munier aí, ó. Um dos reforços. Deve ter entrado no lugar do Aurier.
Geração belga, e vem o Pastore também. Vai anotando aí, ó. Munier em campo, Pastore também. Lendo a mensagem, a Jéssica Alves está curtindo o futebol aqui no Esporte Interativo com o pai dela, o seu Milton, e com o primo, o Alain. O César dizendo que o elenco do PSG é um elenco pronto. Já o elenco da Inter é uma, eu não posso ler, mas vocês têm ideia aqui. E o Cavani está entrando também. E o... cadê? Tinha uma mensagem bacana aqui. O Claudinei L falando, esse elenco da Inter não está com nada. A Inter e Milan estão fracos, por isso que a Juventus está passeando, que é também o comentário do Juventus Brasil, do Guia Juventus Brasil. Esse time da Inter é horrível. Ó o Cavani, no roubo de bola, levou pro meio e acabou perdendo. Biabiani briga com o Lucas ganha dele. Biabiani tenta do carrinho, bola não sai. Lucas parando em cima da linha, brigou e o Lucas fez falta. O Lucas puxou o braço do Miranda. Falta de ataque. Amanhã tem Série C, amanhã tem Remo e Cuiabá no EIMAX. Segunda de futebol, fechando a rodada às 7 da noite. Ao vivo e exclusivo. Foi a final da Copa Verde de 2015. Os dois se reencontram amanhã no Mangueirão. Vai, Lucas, passa dele. Bateu pra frente lá o Carrizo. Aí, ó. Bola voltando. Aí o Condopia. Segunda-feira de futebol. E que segunda-feira, hein? Com City e United pela Champions Cup às 8 da manhã. Com o Remo e Cuiabá pela Série C às 7 da noite. Tudo no EIMAX. Ó a bola aberta aqui do outro lado. E lá vem o Paris Saint-Germain. Olha o lance individual. É o Munier. Munier entrou com a camisa 12. Perdeu a bola. Rebote, Lucas. O Munier pediu na frente. O Lucas mandou no meio. Tentou achar o Cavani. Miranda cortou. Muita gente aqui, Jorge, falando assim, não era melhor o Lucas sair e procurar mais espaço, o Alisson Fábio assim, não era melhor o Lucas ir pro Liverpool, por exemplo? Então, eu acho que agora não é o momento do Lucas sair. Por quê? Porque o PSG, ele sempre jogou com o Cavani torto, entre aspas, lá pelo lado esquerdo, porque ele tinha o Ibra jogando por dentro, o Cavani aberto pelo lado esquerdo. E aí só um jogador de lado. Olha o Lucas aí. Lucas partindo pra cima, querendo o jogo. Cruzamento, tira a Ranocchia. Olha o rebote do canto. Foi o Nkunku que bateu torto. Agora, com a saída do Ibra e o Pastore batendo lá, um dos que entrou, com a saída do Ibra, o Cavani foi pra referência. Olha lá, o Cavani já entrou dentro da área. A gente falou muito sobre isso na temporada passada. E aí, uma vaga nas pontas é do Di Maria, a outra... Lucas rolou pro Cavani, limpou, bateu, passa à direita. E tá um caos essa saída da Inter de Milão aqui. Saiu a bola, já perdeu de novo. O Lucas ligadaço. Atrapalhando o replay, atrapalhando o comentário, atrapalhando todo mundo. E aí o Cavani teve tempo de limpar e arrumar para tentar o gol do cantinho. Passou perto. Então é isso. Então acho que o Di Maria é titular de uma das pontas e o outro para começar é o Lucas. O Lucas vai ter oportunidade. Num baita ataque, Lucas, Cavani e Di Maria, né, botando aí o lado. Então, acho que não é a hora do Lucas sair. Acho que o Lucas tem a melhor chance de ser titular em muito tempo. Titular, que eu digo, ele já foi titular em alguns momentos, mas titular de ser o dono da camisa em muito tempo no time do PSG. Olha a bola na área pro Condopia, caiu! O árbitro disse que não foi nada. Fez a sinalização ali na hora, o Condopia tá caído. Tá sentindo, não foi marcado pênalti, é um lance pra gente ver de novo. O Aurier vem pra travar, ele trava na bola, hein? Na bola, só bola. Só se depois ele torceu, caiu mal, mas a travada foi na bola do Aurier. Ainda caído o Condopia. Vai recebendo atendimento. Deixa eu aproveitar para lembrar que a Liga dos Campeões está chegando. Dia 15 de agosto já começam os playoffs da Liga dos Campeões. Depois vem a fase de grupos e você vai ver todos os jogos de ponta a ponta nos canais de esporte interativo. Inteirinha a Liga dos Campeões aqui na Casa da Champions.
Parece um pouco séria ali a lesão. O Kondogbia com muita dificuldade para caminhar, para firmar o pé no chão. O Mantini estava ali de olho. O médico já sinaliza que vai ter que mudar de novo. Não tem como prosseguir em campo com o Kondogbia. A Inter ainda tem mais 2 janelas de alterações aí para fazer, né? Pode parar o jogo mais 2 vezes para trocar jogadores. E já vem gente aí pro lugar do Kondogbia. Deixa eu só confirmar na minha relação quem é que passou ali com a camisa 91. É o Zonta. Vai ter que entrar de emergência aí. Sai da área, Kevin Trapp. Saiu não, hein? Bola do Aurier ali ficou no limite, mas não saiu não. Lucas, volta o Paris Saint-Germain. Standuli. Aí ele voltou a jogada, o Nkunku saiu do outro lado. Bola na frente. Lucas voltando. Pastore. Boa abertura, lá veio o Kurzawa, tentou cruzamento. Pegou nas costas ali do D'Ambrosio. O Lorizonta, que é italiano, tem só 19 anos, teve que entrar de emergência aí no lugar do Kondogbia, camisa 91. E aqui vem Munier, no meio. Lucas bateu. Felipe Melo travou, esticou a perna. Daqui a pouquinho tem o fim de papo, hein? Assim que terminar a Champions Cup. Aí o Nkunku, que já bateu uma pro gol. Rolou pro Munier. Lucas passou nas costas dele. Munier foi levando, abriu pro Lucas. A TV que gera as imagens da Champions Cup, ela não confirmou os jogadores do Paris Saint-Germain que saíram, mas já dá para perceber no visual que o Thiago Silva foi embora. Saiu, um foi ele, o Benafá foi o outro. O Aurier foi para a zaga, né? O Aurier jogou algumas vezes na temporada passada como zagueiro. Thiago Silva e Benafá com certeza. E o outro é o Rabiot, não? Provavelmente, até porque, né? É o Rabiot, já não está mais no campo mesmo. Até porque estava bem cansado. Para evitar a fadiga. Meio castigado, nosso querido Rabiot. Ao melhor estilo Jaiminho Carteiro, então ele saiu com a sua bicicleta para ver o jogo do banco. Então é isso aí. Thiago Silva, Rabiot e Benafá foram embora, com certeza. Levantamento do Kurzawa, bola protegida e segurando o Carrizo, que entrou no lugar do Handanovic. Atenção para a torcida do PSG aí, muito bom jogo do Lorenzo Calegari, né? Esse jogador aí, 18 anos de idade, 1,74 m, jogador revelado no clube. Muito boa a partida dele, jogando à frente da zaga, fazendo uma função que, se você projetar para o time de cima, seria a função do Verratti, né? Eu projeto o time se o Unai Emery colocar esse PSG nesse 4-1-4-1 que jogou a maior parte hoje, você botaria o Verratti entre as 2 linhas de 4. Aí pelo lado direito, Krychowiak por dentro, né? Pelo lado direito por dentro, interior, Krychowiak e Matuidi. E abertos, Lucas de um lado, Di Maria do outro, Cavani na frente. Mas o Calegari passa a ser uma ótima opção, garoto de 18 anos, lógico que jogo um troféu de pré-temporada é uma outra coisa, mas um jogador para começar a ser observado aí. Ele aí, ó, controle, fazendo projetando uma boa participação. Melhor, por exemplo, do que o Thiago Motta fazendo essa função, né? Olha o Lucas, incansável Lucas, hein? Cruzamento por baixo, Ranocchia atirou. Lucas quer jogo. Tá voando, jogando a vera. Esse negócio de jogar ritmozinho mais leve, pré-temporada, não quer saber não. Lucas tá muito afim. Boa bola pro Cavani, limpou, bateu prensado o Carrizo, pegou lá embaixo. O outro que foi embora foi o Iconé. Então, naquele pacote de mudanças do PSG saíram Thiago Silva, Rabiot, Iconé e Benafá. Entraram Munier, Nkunku, Pastore e Cavani. A TV que gera as imagens da Champions Cup não confirmou as alterações do Paris Saint-Germain, né? Só mostrou os que entraram, mas não mostrou os que saíram. Mas no nosso olhômetro aqui a gente já matou tudo. E por falar em mudanças, vem mais. Mais uma pausa aí para substituições, mais uma janela para substituições. Vamos ver quem vai entrar aí. E a Isabela Graciano está aqui derretida pelo que ela fala assim. Tá lá, olha ali no campo
ela diz, né? Meu Kevin Trapp. No caso, o dela Kevin Trapp. Ela é fã do Kevin Trapp. Tá indo embora o Lucas. Jogou muito, hein? Como eu disse, boa, ótima participação. Como eu disse, é um jogador para esse ano e tá vindo de Maria. A galera aplaude. Esse ano, essa temporada tem tudo para ser a temporada da afirmação definitiva, para ser dono de posição do Lucas com a camisa do PSG. Não era hora de sair mesmo, não. Saiu o Stambuli, entrou o Georgian, número 34, saiu o Lucas, entrou o Di Maria, número 11. Então, dos que começaram o jogo do Paris Saint-Germain, só permanecem em campo o Aurier, o Kimpembe e o Calegari. A Inter mudou menos, a Inter só trocou 4 jogadores. D'Ambrosio, Miranda, Ranocchia, Biabiani, Felipe Melo, Palácio e Jovetic continuam. Palácio que levou essa falta agora aí do Kimpembe. E já tem amarelo, inclusive, mas o Luizão não vai expulsar ninguém, vai segurando numa boa. Não sei que alguém passe do ponto. Faltinha para a Inter, tá difícil chegar com a bola rolando no segundo tempo. Uma dessa aí, levantadinha para a área, pinta o gol de empate para levar para os pênaltis. Por que não? O Zonta, o garoto, tá ali na bola do lado do Biabiani. Zonta, autorizado, levantou. A zaga cortando, rebote do outro lado. Gira bem lá o D'Ambrosio. Caiu, se levantou, segue na jogada. Ele vai dar outra falta, hein? Falta do Nkunku em cima do D'Ambrosio. Bom, foi bem na frente do assistente. Espero que ele enxergou tenha realmente acontecido. Vamos ver. O Nkunku vai chegar? Quase joga na placa o D'Ambrosio. Vai só no corpo. Outra bolinha que vem pra área aí. Outra vez a Inter tentando. Cobrança já foi autorizada. Fica só o Di Maria na barreira. Levantamento vem. Olha o Ranocchia. O zagueirão subiu. Tinha tudo para se redimir o Ranocchia. Tocou de cabeça. Tá voltando ele aí. É tiro de meta pro Paris Saint-Germain. Daqui a pouco tem o fim de papo, hein? Fim de papo vai trazer todos os detalhes da crise do Cruzeiro. Paulo Bento balançando. Derrota em casa hoje de novo. Grande resultado do esporte do Oswaldo. Oswaldo de Oliveira tá reagindo lá no Leão, hein? A vitória do Grêmio, o líder Palmeiras perdendo, vendo os rivais se aproximando, vendo o Grêmio se aproximar, né? O Botafogo voltando para a zona de rebaixamento, o Furacão fazendo mais uma vítima na arena, as informações da seleção brasileira, o time titular que já vai sendo montado. Tudo isso é assunto do fim de papo daqui a pouquinho. Alexandre Gimenez vai comandar hoje com o André Rocha, com o Felipe Rolim e as discussões do domingo. E aqui já vamos atingindo 40 minutos de jogo. Aí o Kimpembe sai jogando com Nkunku. De novo o Kimpembe. Bola aqui do outro lado. Aurier, saída errada do Aurier. Deu a bola de presente. O jogo tá resolvido não, hein? Biabiani deixou. Jovetic voltou. Bola para ele. Vem na movimentação. Biabiani. Encara de frente, vai pro drible. Aí tentou passar no meio de 2, complicou. Calegari recua, Aurier pelo meio, Nkunku. Paris Saint-Germain vai faturando. No segundo jogo da Champions Cup com vencedor no tempo normal, né? O outro foi o jogo do Borussia com o United. O Borussia meteu 4-1 e ganhou. Bola na área, Munier cruzou rasteiro, Ranocchia corta. E os outros 2 jogos terminaram empatados. Melbourne Victory e Juventus, 1-1. Depois o time australiano ganhou nos pênaltis, o pontinho extra. Celtic e Leicester, 1-1 também. Nos pênaltis, o Leicester, campeão inglês, levou o pontinho extra ontem. Di Maria, ele vem cobrar o escanteio. E vai ter mais uma mudança na Internacional. Biabiani está indo embora. Nova troca aí do Mantini. E entra o Pinamonti, camisa 99, mais um garoto. Escanteio cobrado curtinho. Olha o espaço que tem para cruzar. Levantamento, desvio. Gol! Do Paris Saint-Germain. É mais um do Aurier. Subindo para completar o cruzamento e para garantir a vitória do Paris Saint-Germain no jogo. Faz
facilidade, todo o espaço do planeta o georgiano teve para cruzar. E mandou na cabeça do Aurier. Faz o terceiro. 3 para o Paris Saint-Germain. 1 para a Inter de Milão. Outro que hoje também buscou o jogo pra caramba, o Aurier, hein, VSR? Pra começar uma nova história, né? Pra deixar o que passou na temporada passada, começar uma nova história. Tem condição de ser dono dessa lateral direita do time do PSG. Apareceu na área. Se ele não fizesse, talvez o Cavani faria, né? Porque o Cavani vinha também livre por trás dele, mas ele cabeceou, vai bem, tem tempo de bola. Bom jogador do Aurier. E aí, fechando 3-1. Um PSG que em 3 semanas, tocando de técnico, com 3 garotos em campo, com vários jogadores reserva, mostrando muito mais do que a Inter. Uma pálida, podemos dizer, Jorge? Uma pálida Inter de Milão. Podemos, acho que define bem. E que precisa resolver essa questão do Roberto Mancini. Não dá para você estar aí a menos de um mês do início do campeonato italiano e ter essa indefinição. Um treinador que se mostra insatisfeito com as contratações. No mínimo, claramente insatisfeito. No mínimo insatisfeito. Uma situação que já vazou para a imprensa, que já está sendo divulgada na Itália. Então, quer dizer, a Inter tem que arrumar a casa, porque temporada vem aí, não dá muito tempo para resolver não, hein? Ó o lançamento pro Cavani, condição legal, pé direito, bate torto o Cavani, não desviou em ninguém. Eu não sei qual é a religião do Cavani, sabe? Não sei se ele é católico, por quê, se ele é protestante, se ele é, judeu, se ele é kardecista, não tem religião nenhuma. Se ele é um bandista, eu não sei, se ele também não tem religião. Eu achava ele fazer algum trabalho para se encontrar com a religião, porque é impressionante. Um descarrego, dependendo da religião. Ele tem que se encontrar, porque é impressionante como... E é um jogador que eu gosto, mas é impressionante como não tem conseguido render. Vale lembrar, foi comprado por 60 milhões de euros. Hoje 60 milhões é um Jorge que tem na carteira, mas quando foi comprado era dinheiro pra caramba e ainda não conseguiu render. Talvez agora sem a sombra do Ibra, né? Sem o Ibra tendo os holofotes, ele tendo responsabilidade de fazer os gols, ele consiga, porque... Foi bom você destacar isso aí. O PSG tinha sua referência técnica, tinha o cara, que era o Ibra. Essa vaga tá aberta. Não acho. Acho que a vaga é do Di Maria. Agora não sei se o Di Maria vai produzir neste nível. Mas o cara do time agora... É porque essa vaga... É o Di Maria. Esse perfil do Ibra, essa vaga, precisa de dois requisitos para o cara ocupar. Ele tem que ser um jogador de maior qualidade do elenco, ou um dos maiores qualificados do elenco, Di Maria é, e tem que ter personalidade, coisa que o Ibra tem de sobra. Exatamente. Então, por isso que eu tô falando. Tem que o Di Maria bater no peito e ocupar essa função. Eu sou o cara, né? É comigo. Exatamente. Né? Chamar pra ele. Não com soberba, mas dizer, ó, tô aqui pra... Dá em mim, dá em mim pra eu tentar, porque eu vou liderar o time. No momento agudo, no momento de dificuldade, chamar pra ele. Como líder, como referência. Vamos ver. Vamos ver como vai ser na temporada. Bola tem muita. Palácio. Você viu a plaquinha ali? Vamos até 48. Que na verdade é a reposição dos 3 lá do water break, né? Só. Ele fez a mesma coisa no primeiro tempo. Não deu nenhum acréscimo de paralisações do jogo. Bom árbitro, né? Bom árbitro. Foi bem. Sem complicar. Kurzawa. Vamos para 46. Terminando o jogo. Tem o fim de papo, hein? Para falar tudo da rodada do Brasileirão. Olha a bola aberta aqui pro Munier. Joga na área. Passou pelo Cavani. Escanteio. O tio Silva, ele tá na casa da namorada dele agora e falou pra ela que não quer namorar enquanto o jogo não acabar. Obrigado pela preferência nossa aqui, mas cuidado com essas trocas aí. Cuidado com isso. Mas tá acabando já o jogo, aproveita, hein? Exatamente. Aproveita que você tem a noite de domingo. Deixa a TV ligada do fim de papo, só diminui um pouquinho aí o volume, né? E aí... Aproveite suas últimas horas de domingo. Lance individual, escapou bem, cruzamento de 3 dedos. Aí se empolgou Nkunku. E a bola saiu do outro lado. Bom, então é o seguinte. Paris Saint-Germain joga de novo na Champions Cup. Quarta-feira, 8 da noite, ao vivo, exclusivo aqui
nos canais de esporte interativo. Real Madrid, Paris Saint-Germain. Já deixa anotado aí na agenda. Encontro marcado. VSR vai estar nessa. E o próximo... Até parei. Ah, Bakayoko. E o próximo jogo da Inter na Champions Cup é no sábado. Sábado, dia 30. Bayern de Munique e Inter de Milão. Às 18 horas. Também ao vivo e exclusivo aqui com a gente. Então serão os próximos compromissos dos dois na Champions Cup. Champions Cup inteirinha aqui nos canais de esporte interativo. Liga dos Campeões também, já a partir de agosto. Olha o Nkunku por baixo, Cavani. Será que dá tempo do quarto gol? Nkunku rolou pro Di Maria. Com muito espaço ele leva, o Felipe Melo vai cercando, Di Maria rolou na frente, Nkunku, entrada na área, deu tapa na frente, vai tentar limpar, Pastore por cima para fazer, corte de cabeça, afastou do alto, vai na jogada do Pastore, 48, rolou para trás, pro Di Maria, encheu o pé e a defesa do Carrizo, olha o rebote, ajeitada para trás, o chute do Munier, explodiu no meio do caminho, 48, Paris Saint-Germain, o Carrizo aí, Paris Saint-Germain está no ataque, o juiz está deixando seguir um pouquinho mais, agora ele encerrou.